Sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 24ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa, 16ª legislatura, 21 de setembro de 2015. Solicito ao vereador e primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Carlos Otávio de Oliveira. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Hélio Luiz Alves. Presente. José Adalto Remero. Presente. José Paulo Borges. Presente. Mauro Faconde. Presente. Odair Donizete Pimenta. Presente. Sebastião Sá Santana. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao subdiretor da secretaria para que anuncie as matérias expedientes. Ofício número 82 de 2015. Prezado senhor, sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa egrégia Câmara de Vereadores a autorização do uso do prédio da Câmara Municipal de Caconde no dia 24 de 9 de 2015, a partir das 17 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Segundo quadrimestre de 2015, cumprimento de metas fiscais. Artigo 9, Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo quadrimestre de 2015, saúde. Artigo 9, Lei da Responsabilidade Fiscal. LOA, Lei Orçamentária Anual, exercício de 2016. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessa audiência, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que se nos apresenta para o momento, reiteramos os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Marta Helena Moreira, diretora de Finanças. Através do ofício 334/2015, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 25/2015, que dispõe sobre a alteração da lei municipal número 2154/2002, que instituiu o Programa Municipal de Ação Coletiva de Trabalho no município de Caconde. O senhor prefeito solicitou o regime de urgência neste projeto. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. A presente propositura tem por objetivo alterar o período de permanência dos beneficiários no Programa Municipal de Ação Coletiva de Trabalho no município de Caconde. Devido ao grande cenário econômico do país, ao grave cenário econômico do país, com diversas pessoas correndo o risco de ficarem desempregadas. Devido aos cortes que o governo federal vem implementando em seus programas sociais, o que tem levado um número cada vez maior de pessoas a procurarem vagas no Programa Municipal de Ação Coletiva de Trabalho. A diminuição do período de permanência no programa permitirá beneficiar um número maior de pessoas interessadas. Pelas razões expostas, remetemos o projeto de lei aos novos edis para avaliação, aguardando sua aprovação. Sem mais, reiteramos os protestos do mais alto apreço. Luciano de Almeida Semensato, prefeito. Encaminho o projeto para a Comissão de Justiça e Finanças. Recebemos também com pareceres favoráveis da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento os balancetes de verificação da Câmara Municipal de Caconde correspondentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015. Recebemos também da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento o parecer número 17 de 2015, exarado ao processo TC número 1936/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2013. Esta comissão reuniu-se na sala da Secretaria da Câmara Municipal de Caconde a fim de apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas de 2013, processo TC número 1936/026/13 do Executivo, conforme determina o artigo 313 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Após analisar detalhadamente o processo em tela, levando-se em consideração o parecer favorável do Tribunal de Contas e não tendo conhecimento de nenhuma irregularidade, esta comissão houve por bem exarar parecer favorável à sua aprovação, com exceções, elaborando seu decreto legislativo que segue abaixo. Decreto Legislativo número 6 de 2015.
A Câmara Municipal de Caconde aprovou e eu, Carlos Otávio de Oliveira, presidente, no uso das atribuições que me são conferidas por lei, promulgo o seguinte. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Executivo Municipal de Caconde referentes ao exercício financeiro de 2013, processo TC número 1936/026/13, exceção feita aos atos pendentes de apreciação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições encontradas. Comissão de Finanças, Davi Antônio Teixeira Júnior, presidente, Hélio Luiz Alves, vice-presidente, e José Paulo Borges, membro. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para marcações de reuniões e outras informações. A reunião da Comissão de Justiça e Redação para segunda-feira, às 19h30. E logo em seguida, senhor presidente, a Comissão de Finanças no mesmo dia. Então, fiquem designadas as comissões a partir das 19h30 da próxima sessão. Passamos agora à tribuna livre. Concedo a palavra ao senhor Carlos Eduardo Dias de Oliveira, veterinário da Prefeitura Municipal, que fará esclarecimento a respeito da dengue em nosso município. Por favor, senhor Carlos, você pode ir. O senhor vai usar. Vou passar aqui. Não. Se puder apagar essa frente. Deixa eu dar as mãos. Não, fica de pé. Propaganda, mas não é enganosa, não.
podemos ir adiante? Cumprimentar a todos. Meu nome é Carlos, sou funcionário de carreira da Prefeitura com 20 anos de casa. Uma das funções que eu faço na Prefeitura é exatamente mexer com esse setor da dengue. E aqui eu quero explanar para vocês de uma forma bem sucinta qual a situação de Caconde hoje com relação à dengue e até ensinar. Essa palestra é um pouco modificada do que eu passo, mas vai para a escola, uma série de lugares que é a mesma palestra. Então aí ensina até como combater o Aedes, que eu acho que é interessante para todo mundo saber desses fatos. O nome Aedes aegypti significa odioso, na tradução da língua da onde ele surgiu, que foi na África. Então Aedes significa odioso do Egito. Na verdade, o tema dessa apresentação vai ser isso aqui: Aedes se mata no ninho. Se a gente não aprender a fazer esse procedimento de matar o Aedes no ninho, nós não vamos ganhar a guerra. Conforme nós estamos vendo que nós já estamos até perdendo. E nós não vamos conseguir vantagem frente ao mosquito se a gente não controlar ele no ninho. Que é exatamente o conceito que eu vou passar daqui para frente. Tá? Esse vídeo vai rodar. Vai ter mais uma parada aqui que ficou para trás. Não gasta nem meia hora, Zé. Passa tanto. Não, não precisa não. Bem, aí já começou dela, vamos voltar. Então, dando sequência à nossa conversa, o que o Aedes pode fazer? Na realidade, ele é transmissor de mais alguma coisa além de dengue. Eu vou dar uma esboçada muito rápida aqui para vocês do que é que ele consegue transmitir além de dengue. Está no máximo do foco. Minha lista que eu acho que não está muito legal. Bem, uma das faces de ação do Aedes é isso aqui, é transmitir dengue. Cabe comentar para vocês o seguinte: ele já foi erradicado em 1950 e na década de 60 e 70 ele foi reproduzido no Brasil porque países vizinhos não conseguiram controlar e ele invadiu. Ele é um mosquito tremendamente forte no quesito ovo. Nós vamos mencionar aqui na frente, por isso ele ganha muito terreno, não só no Brasil, como em Caconde. A segunda coisa que ele também pode transmitir, agora que está se começando a falar nisso, é a chikungunya, origem na África, que significa homem contorcido. É semelhante à dengue, só que não tem a parte hemorrágica, mas em compensação a dor articular que tem é muitas vezes superior e dura muito mais tempo. Está lá uma diferencinha básica, né? Esse dengue e esse aqui chikungunya, a diferença é que a dengue tem a parte hemorrágica acompanhada de dor e a chikungunya não. Isso é só a dor muscular. Uma outra doença que ele pode transmitir é febre amarela. Isso aí é muito antigo para nós. Febre amarela é uma coisa muito velha. Mas como eu andei pesquisando ultimamente, eu achei um dado muito interessante. Ela pode ser simples e complicada, como a dengue também pode ser. E a urbana é transmitida pelo Aedes aegypti, que é mais uma preocupação que nós temos que ter. Que além da dengue, da chikungunya, ele pode transmitir a febre amarela urbana. A silvestre é um primo dele que transmite, que chama Aedes aegypti. O dado que eu achei muito interessante é isso daqui. De 1990 a 2010, de 587 casos, 259 foram a óbito. É muito. A metade do povo que adoeceu morreu. No meu entendimento é muita coisa. E o detalhe, essa febre amarela já tem a vacina. Nós estamos pleiteando vacina para a dengue, mas na realidade uma vacina que já é conhecida há muito tempo e é usada, a metade de quem adoeceu morreu. Quer dizer que nós não vamos ficar confiando em vacina, que a coisa pode complicar, mesmo depois que a vacina estiver no mercado. Ela ainda não está, mas a hora que tiver, nós não podemos baixar a guarda nunca. Isso aqui é a área que a febre amarela atua a nível do Brasil.
Isso aqui é a área que ela atua a nível do estado de São Paulo. A metade do estado está numa área de transição, a outra metade é a íngreme, quer dizer, sem doença. Em contrapartida, nós dividimos com Minas, que tem área de risco. Minas está aí. Mais um motivo para ter cuidado com a Aedes. Outra doença que ela transmite, que também agora há pouco tempo começou, a Zika. Esse nome é porque ela foi originada na floresta de Zika, em Uganda, em 1947. Ela atacou primeiramente macacos e depois que ela acabou vindo para humanos. Os primeiros humanos em 1954. Em 2007 ela saiu do continente onde ela originou, que foi a África, e ganhou a Oceania. Bem, em 2014 houve detecção do vírus em Camaçari, na Bahia. É a primeira vez que ele foi identificado circulando entre a gente. Em 14 de maio, agora desse ano, foram identificados 8 casos na Bahia e 8 casos no Rio Grande do Norte. O Ministério da Saúde disse que não é para preocupar muito com ela, porque ela tem o sintoma básico é coceira e mancha vermelha na pele, mas sem maiores complicações, conforme uma dengue é, conforme uma febre amarela é e conforme uma chikungunya. Tem mais esse detalhe aí, síndrome de Guillain-Barré. Também uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro diz que 1 a 4% de quem tem dengue pode vir a ter essa síndrome. E ela é desmielinizante, isso significa o vírus come a capa que envolve o nervo. Então, se o indivíduo é afetado, o pé, se o vírus pega o vírus do pé, ele não consegue controlar o pé. O problema é que às vezes ele pega a parte nervosa de pulmão e a pessoa fica sem respirar. Tem que ir para uma UTI. Essa que é a realidade. O indivíduo recupera após 3 a 18 meses depois de acometido. Para passar essa fase do problema respiratório, eu acho que é complicado. É mais uma faceta do Aedes, é mais um motivo para a gente preocupar com ele. Não bastar só a dengue. Tá? Preste atenção aqui, essa foto desse Aedes foi tirada de 18/6. É essa que é a preocupação do Ministério da Saúde, essa que é a preocupação do prefeito, essa que é a preocupação do diretor de saúde, essa que é a preocupação nossa com o povo de Caconde. Nós não estamos conseguindo quebrar o ciclo dele. Mesmo no inverno, ele está conseguindo reproduzir e transmitir a doença. É isso que é o perigo. E é por isso que nós estamos com muito medo da nova temporada. Tivemos 103 casos na próxima passada e estamos no orelha em pé para a próxima. Aí a coisa pode complicar, que a gente fica até sem jeito de atender a pessoa doente. Então, esse que é o detalhe, é por isso que nós estamos aqui falando isso hoje. Então, pessoal, o resumo, o frigir do ovo do quadro. O que não estava bom ficou pior. Se a gente preocupava antigamente só com dengue, nós temos que preocupar com 5 coisas que ele pode fazer. No mínimo 4. Tá certo? Então vamos para frente. Eu vou depois dar uma enxugada, porque essa apresentação é feita em várias modalidades. Eu tenho uma adaptada para vir para cá hoje, tá? Onde existe a Aedes e epidemia de dengue no mundo? Essa faixa em azul, toda ela. O Brasil inteirinho é possível de ter Aedes, o Brasil inteirinho é possível de ter dengue e as outras que ele pode vir a transmitir. Então é aquela faixa, né? É só para dar mais uma chamada de atenção. Aí já começa o número da nossa região. Eu pus isso aí dessa tabela e vou pôr num gráfico para vocês sentirem mais de perto na carne o que é. Então está aqui, São João da Boa Vista, de 2001, histórico para 2015, tá? São João da Boa Vista, deu 40, vamos fechou lá em 2015. Caconde nosso, ó, 2007, 5, 2009, 19, 2011, 3, 103. Divinolândia, 6. São Mococa, 3.474, esse é brincadeira. São José do Rio Pardo, 806 casos. Gente, isso aí está dentro do quintal nosso. O cara para vir de lá para cá um mosquito desse contaminado alastrar para nós é muito fácil. Muito fácil. Tapiratiba, 280 casos. Tá? Tambaú, complicado. No próximo, a transparência que eu quero chamar a atenção também é isso aqui, olha. Óbitos por dengue. Quer dizer, além de estar dando a dengue, está matando. Veja lá, Itapira, de 10 mortes, 10 casos de óbito notificados, 9 morreram por dengue. Eu acho que é muito.
Eu acho que é muito. E eu tenho medo disso aí de acontecer aqui para nós. O pleno século XXI não terminou dando um transtorno desse. Olha aqui Mococa. Notificado 4 óbitos. 2 por dengue. 50% desses óbitos notificados. Eu estou meio alarmado, honesto sinceramente. O que estava naquela tabela eu pus nesse gráfico. Então vamos começar. 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Começou a pipocar. 2008, fracassou. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem. Nós tínhamos 12, 113. 2013, 14, 15. Olha aqui, Mocoquinha. Então o mosquito está aí, a doença está aí. Se nós não arregaçar a manga, isso é uma coisa do povo, nós estamos perdidinhos da vida. Caso de dengue na nossa cidade, uma foto do Google, os diferentes bairros. Tem a distância de um caso notificado, nenhum positivo. Portal Estância, de um notificado, nenhum positivo. Vale dos Cristais, de um notificado, nenhum positivo. Jardim Fornar, já começou a complicar um pouquinho. De 3 notificados, 1 positivo. Cristais, o raciocínio aumenta. Agora vamos para o pior. São José, 100%. Jardim Redentor, de 10 notificados, 6 positivos. Nos estados, 7, 5 positivos. Jardim Alvorada, 1 notificado, 1 positivo. Santa Lúcia, 3 notificados, 13 positivos. Várzea, 12, 10 positivos. Nova Estância, Bela Vista, Santa Cruz, Jardim Poli, Santo Antônio, Centro, 25 notificados, 21 positivos. Barranha, 12 notificados, 8 positivos. Não escolhe, né, gente? Lá em qualquer lugar é possível ter doença. E o detalhe, zona rural, de 19, a gente nem falava que a Aedes ia para a zona rural. Nem falava. Hoje, 19 casos notificados, 7 positivos. É lógico que isso aí pode ser importado, o cara ter vindo para a cidade e pegar. Mas, de uma forma ampla, o Aedes não gosta muito de roça. O Aedes gosta de cidade, ele é urbano. E além de urbano, ele é intradomiciliar, ele gosta de ficar dentro de casa. Então a gente não põe a roça como um lugar que fosse ter casos notificado e que fosse dar suspeito nenhum. Mais um motivo para ficar olho de orelha em pé para testar desse Aedes. Caconde teve 103 casos no total, esse é praticamente o motivo da nossa fala aqui. Sai muito buchiche de corredor, tanto ficar, tem. Isso é oficial com o exame do Adolfo Luz. O que a prefeitura faz? Através do Departamento de Saúde e do Plano Municipal de Controle de Dengue e Chikungunya. Cada dia eu estou aumentando uma letra aqui, de primeiro até aqui. Agora põe chikungunya, depois zika. Daqui a pouco, às vezes, eles conseguem ter mais alguma coisa, nós temos que aumentar lá. O que a prefeitura faz? Rotineiramente, nós temos 5 funcionários diariamente no campo, fazendo esse serviço que eu vou passar aí, que são atividades preconizadas pela SUSEM. Essa primeira é casa a casa, uma pessoa que é chamada agente de controle de vetor, vai de casa em casa batendo, pede para ver tudo que o Aedes tem, que pode ser ninho. O que é ninho de Aedes? É tudo que acumula água. Isso aqui é ponto estratégico, é mais importante para a SUSEM, que é o órgão que controla isso, do que o casa a casa. Ponto estratégico é onde, sabidamente, tem muito criador, ferro velho, desmanche, borracharia, cemitério, etc. Isso aí é visitado de 15 ou 30 dias, depende do grau de gravidade do ponto estratégico. De modo especial, um lugar que circula muita gente, centro de saúde, hospital, tem uma sequência para ser visitado também. Isso aí é feito durante o ano todo. E atendendo a demanda. O Ribeirinho está aí, não deixa ele sozinho. Os pepinos que aparecem, as demandas diárias, a gente deve querer acompanhar. Agora vamos ver o que nós fazemos em caráter, não emergencial, mas em caráter estratégico.
Nós colocamos 14 funcionários na rua estrategicamente, que é uma época agora, porque nós estamos entrando no período das águas. Pelo menos em tese, se espera que vai chover em setembro, que é o ano agrícola. Aí o que a gente fez? Direciona todo o agente comunitário de saúde para fazer a função de casa a casa. Esse serviço, a pessoa vai e visita. Se ela encontrar um problema e não resolver, nós passamos para um outro setor, o próprio da dengue. Se não resolver, nós passamos para os fiscais, que podem, inclusive, lavrar a multa para o cidadão que não cumprir com o que ele tem que fazer, com a lição de casa. Tá? Todos esses setores, além desses 14 funcionários que estão na rua, são acionados dependendo do que eles encontram. Eles vão num terreno que está muito sujo, o Departamento de Agricultura, a gente manda uma notificação e emite um relatório para que ele proceda à limpeza do terreno. Se está muito sujo de cisto, de entulho, o alemão é acionado para recolher isso. O entupido, o alemão é acionado para consertar esse tipo de anomalia. Bem, isso aí é um resumo geral do que a prefeitura faz. Isso aí tudo gera documento, esse documento vai tudo para o sistema que vai para a SUSEM, que vai para o Ministério da Saúde. Estamos online. O que eu digitar hoje aqui, o Ministério da Saúde sabe na hora em Brasília. Além disso, a prefeitura faz cartazes, folhetos, vinhetas, rádio. Essa apresentação eu deixo disponibilizada para as escolas, gravada em audiovisual, espaço a hora que quer, para aluno, para professor, que eu acho que é a parte que a gente tem que fazer. E mais isso aí que a gente faz, eu fotografei alguns modelos de folhetos, de cartazes que a gente faz, que a prefeitura faz, via Departamento de Saúde. Fazendo mesmo, muitos outros eu nem pus aí. A prefeitura, penso eu, está fazendo a função dela como guardando a população com relativo ao AES. Dúvida, gente? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o AES. Isso aqui é uma macrofotografia dele. Ele tem esse pelinho aqui porque para ele perceber o nosso cheiro, para poder chegar e picar. A função dele é essa, é picar e fazer reprodução, tá? Então o jeitão daquele é aqui. O perigo dele é isso aqui, porque é aqui que ele vai chupar o sangue. Em contrapartida, o sangue não coagular dentro daquela trombinha dele lá, daquele artefato picador e sugador, ele tem que injetar uma substância. E se ele estiver contaminado, essa substância vai levar o vírus para o indivíduo, se o mosquito estiver carregando o vírus da dengue. Tá bom? Isso aqui é uma fêmea fazendo a função dela na vida. Ela vai sugar o sangue vai para o abdômen dela, conforme vocês podem ver. Aqui ela ocorre a maturação de ovo, ela faz a costura onde? No ninho. O que é ninho? Tudo que acumula água. E é ele que nós precisamos matar ele, é no ninho. Não adianta fazer coisa mirabolante que não dá certo. 100% de eficácia é matar no ninho. Seguramente isso aqui é uma fêmea. Por que eu falo para vocês que é uma fêmea? Porque só fêmea pica. O macho não pica sangue. Ele não faz costura, ele não precisa do sangue para maturar os ovos. Tá certo? A sanguessuga é a fêmea. Vamos dar mais um detalhe. Tem alguma dúvida, gente? Vou falar alguma coisa bem rapidamente para vocês de hábito e costume dos garotos. Esse é o Aedes aegypti, esse aqui é o primo dele, é o albopictus. Esse é mais rural, esse é mais urbano. O Aedes costuma trabalhar cedo e à tarde, só que ele é oportunista, se houver oportunidade de luz, ele vai à noite também picar o indivíduo. Ele foi erradicado em 1950, mas como nós compramos muito PET, muito pratinho, muito plástico que pode acumular água, bebemos muita cerveja, largamos no quintal, agarramos a boca para cima, isso aí acumula água e isso aí é o ninho do Aedes. Então nós estamos perdendo a guerra para ele feio. Nós tínhamos 2 casos, passamos para 12, estamos com 103. E quem sabe o que vai acontecer na próxima estação das águas? Não sabemos, mas não precisa esperar coisa boa não. Ele gosta de receber artificial, é por isso que ele está evoluindo dessa forma. Nós somos muito consumistas, joga tudo que é coisa que não está na tua vista, do lado do quintal, ele vai lá, junta água, cria lá e vem picar a gente e transmitir a doença, ou as doenças. O Aedes não faz barulho para vir atacar a gente. Ele é um mosquito silencioso. Se você à noite tiver um zumbido no orelha, pode ficar cegado, pode deixar picar, porque não é Aedes. É outro pernilongo que não é Aedes. Quer dizer, dengue, você não tem chance de ter. Ele é um mosquito de muita preferência por ficar dentro de casa. Isso é um desenho animado, é para um professor passar para um aluno,
mas eu não vou mudar muita coisa que está, senão não muda nada. Aí eu quero explicar que ele é muito domiciliar e gosta de casa de ficar dentro de um lugar escuro e sombreado. Tá? Vive 45 dias e voa até um quarteirão. Não adianta você cuidar da tua casa. Se o teu vizinho não cuidar, ele pode voar e alcançar a sua casa e transmitir para você aquelas doenças que nós já mencionamos. Ele pode até reproduzir no quintal da tua casa em qualquer coleção de água, mas ele vai voltar para dentro da tua casa, te picar e com chance de transmitir doença. Aqui é o trunfo dele. Ovo muito resistente. Ele põe o ovo próximo da linha d'água. Esse ovo dura 1 ano no seco. Se nós tirarmos aquela água ali agora, nessa estação chuvosa, e ficar um ovo lá, na estação chuvosa de 2016, ele caiu água, o ovo dele está perfeitinho para dar uma Aedes, pronto para transmitir a doença. Aí é a carta da manga dele. Sai um ovo lá da Ásia, num avião, vem para cá, o mosquito cria, reproduz e alastra do jeito que ele está alastrando. E nós perdemos a guerrinha para ele. Tá bom? Ali já é um comentário a respeito do Aedes albopictus, que é o primo dele, muito parecido com ele. Ele gosta já de criar aqui, ó, em recipiente natural. O Aedes gosta de recipiente artificial. Por isso que ele gosta de nós e fica perto de nós. Em ambos os casos, só a fêmea pica as doencinhas que ele pode vir transmitir. Esse daqui transmite até pouco, a febre amarela silvestre, e foi detectado no Brasil a primeira vez em 1986. Tem alguma dúvida, gente? Se não der, nós vamos embora, senão... Carlinhos, Oi? pegou o quarteirão e altura. Não tem essa base. Eles falam que prego acima de primeiro andar, não precisa nem vasculhar se não tiver condição predisponente para ele. Mas já foi visto acima de primeiro andar. E a sua água pequena ou é açude? Não, açude eu não falo para você, eu não tenho essa experiência, porque ele é muito urbano. É coleção de água pequena normalmente. É um PET, uma garrafa com a boca para cima, um plástico qualquer velho. É isso. Em açude eu não tenho essa experiência. Tá? É por ele ser muito urbano. Vou falar uma coisa para vocês de mitos. As mentiras que correm sobre o dengue. Tá? A primeira, não existe transmissão de dengue fora dos períodos chuvosos. Foi o que eu mencionei para vocês. Nós não estamos conseguindo quebrar o ciclo dele. Mesmo na seca, o bicho está reproduzindo e transmitindo doença. Então, isso é um mito. O outro, se o paciente pegar dengue pela primeira vez, não terá complicações. E se for infectado mais de uma vez, com certeza terá forma hemorrágica. É mentira. Dependendo da tua condição orgânica, na primeira vez que ele pegar, você já pode levar chumbo feio. Tá? Você já pode ter uma dengue hemorrágica terrível. Outro, para evitar a epidemia tem que haver aplicação de fumaceira. É uma grande mentira. Isso é um grande engodo. É uma forma até muito visível de combater a Aedes, mas na realidade isso aí não mata o que está no criador, e o ciclo do Aedes em 10 dias ele está de volta para picar a pessoa. Ele fica no criador. E esse fumaceiro não mata isso. Não mata a Aedes no ninho. Ele só mata o que está voando. Mas não mata só a Aedes também. Qualquer picada de mosquito transmite a doença. Não. Só o mosquito infectado com o vírus transmite a doença. Se ele não tiver nada, ele pode picar você quantas vezes ele quiser, que você não tem doença nenhuma. Se há epidemia, porque o ovo falha no sistema de saúde. De forma alguma, né, gente? A dengue é uma doença do povo. O sistema de saúde pode fazer tudo, pode atender da melhor forma possível. Se não houver comprometimento da pessoa, do munícipe, do morador, que combateu o criador na casa dele, na casa dele, nós não vamos ter sucesso, de forma alguma. Muito pelo contrário, conforme já está mostrando. Ar-condicionado e ventilador mata o mosquito, é mentira. O mosquito não gosta de lugar frio, então você afugenta ele um pouco, mas você não mata o mosquito de forma alguma. Isso aí hoje me ligou uma pessoa, que ela mantém vela de citronela acesa 24 horas por dia. Ela apagou a vela, porque irrita o nariz dela, o mosquito vem e volta. Quer dizer, não é a forma de combater a Aedes, vela de citronela ou deodoro repelente. Isso aí você não vai controlar nada. A Aedes é no ninho. Se não matar ele no ninho, você pode ter certeza que nós vamos ter graves epidemias de dengue. Tomar vitamina D e comer água, cebola afasta o mosquito. É uma grande mentira também, né? Não tem nada até comprovado. Você afasta até a pessoa para não chegar perto de você. Mas o mosquito não vou garantir nada. Nada.
E para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada. Já expliquei para vocês que o ovo dele é muito resistente, não basta tirar a água. Tá? Dúvida, gente? Eu vou acabar com isso aqui, né, cara? Vamos falar alguma coisa de controle na Aedes. Como que a gente consegue controlar? Eu pus aí 1, 2, 3 e não é à toa que eu pus o 3 maior. Porque é óbvio que eu sou fã incondicional dele e é o único jeito que nós temos de ganhar a guerra. Se não for assim, não vai ter outro. O primeiro é químico com inseticida. Tanta pessoa usar o aerosol dentro de casa que ela não vai vencer. Um prefeito, que eu acho que foi do Iguaçu, comprou 10 caminhões de SBT e deu para a população, não deu para a população. Eu acho que deu foi um processo para ele e a DEC continuou a mesma coisa. Não adianta. Fumacê. O fumacê é uma coisa boa para matar o que está voando, mas ele mata abelha, mata borboleta e outros bichos. Eu disse a vocês que o Aedes gosta de ficar dentro de casa. A hora que essa dona de casa percebe que vem vindo essa fumaça, ela fecha a casa inteirinha. É lógico, se o mosquito fica dentro da casa, ela fecha a casa, não vai ter efeito que você espera. É a mesma coisa que você comprar um SBT, ir no vitrô da tua casa e jogar para o lado de fora. É a mesma coisa. O Aedes gosta de ficar dentro, embaixo dessa mesa, em um lugar sem escuro, e fora. Então, fumaceiro entrando lá dentro não tem efeito nenhum. Então, não é a forma boa para combater a Aedes. O número 2, aí eu já disse lá por quê, né? Ele mata só o que está voando e os ninhos. 10 dias o mosquito vai de ovo adulto. 10 dias. É muito rápido isso inteiro. Isso o fumaceiro não mata. E ele não matando isso em 10 dias, o mosquito está lá para te pegar outra vez. E eu falei que ele é intradomiciliar, gosta de ficar dentro de casa, o fumaceiro só vai para fora. Existe o controle biológico. Essa bactéria aqui tem 70% dos insetos. O que eles estão fazendo? Pega a roubaca e põe no Aedes. O Aedes não consegue transmitir o vírus. Tá? Mas isso é coisa do laboratório, está em teste. Agora tem um tal de Aedes do bem. Isso aqui está sendo usado em Piracicaba. Ele é transgênico. Pegaram o mosquito do Aedes e modificaram ele na genética dele, conforme modificaram o milho, e fizeram com que ele não chega na idade adulta e não consegue evoluir. Isso também, eles soltaram em Piracicaba num bairro, está em evolução. Pelo que eu pude ver, eles pegaram 100 larvas do Aedes, 70 eram originadas desse Aedes do bem. Quer dizer, eles não vão transmitir a doença. Mas eu não sei o que pode acontecer com isso daí a médio prazo. Não sei o que pode. Agora, você pegar uma latinha, você pegar uma garrafa, virar de boca para baixo, você pegar um pneu por dentro de uma cobertura, isso eu sei o que acontece na hora. Você acaba com a Aedes no ar. Isso eu tenho certeza. Olha, eu recebi um clipe hoje disso daí. Com esse dado aqui, ó. Piracicaba. 70% dos ovos que eles pegaram era desse Aedes do bem. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Eu não acho que não é a melhor forma para se combater a Aedes nunca. Isso daqui sim, a forma 3, é o mecânico. Você tem que tirar a água, amassar, furar, cobrir, matar o Aedes no ninho. Esta é a forma que nós temos que adotar para ganhar a guerra. Se não for assim, pode preparar. O bicho vai pegar. Tá? Isso é uma coisa muito fácil, o povo é preguiçoso. Não tem comprometimento. Acha que não pega, né? Carlinhos, se for começar a ir nas casas, marca mais, porque tem muitos que está sujo, passa, continua de sujo. Não muda, é plástico, é água de plástico, cobrir lenha, cobrir a coisa, tudo louco pronto. Aí eles passam, assim, não tem água, né? Não está chovendo. Fica do mesmo jeito. Aí choveu, acumulou não tem água. água, não está chovendo. Acumulou água e Tem que fazer isso aqui no estômago, contra estratégia? Não, vai. 10 carros, vamos pegar tudo. Vai. Esse pessoal que está 14 na rua agora pega Depois passa 15 de novo. nem 15 dias. Se a pessoa não resolver na hora, já vai um agente meu lá no dia seguinte. Se o meu não resolver, já vai fiscal. Nós temos uma média de 3 dias para resolver o caso. É evidente que nós vamos ter problema, mas nós estamos calculando isso. Vai uma turma, vai outra turma e vai o fiscal, já mete a caneta. Aí é multa para o cidadão. Né? Gente, eu quero voltar um pouquinho. Isso daqui, você manda na hora o Aedes, é rápido, é prático, é sem química, sem poluição e sem custo.
100% aprovado. Não tem por que não matar o Edson no ninho. Não vem com choro meu. Tá? É o que o Tião falou. Nós somos muito folgados, mas larga, não cuida, larga, tem criador mesmo. E aí nós vamos ter problema mesmo, não tem perdão. Já foi erradicado o mosquito, ele voltou e voltou com força total. Isso aí são algumas, é um desenho de algum lugar que a gente tem que combater, tirar a água, né? Como que você controla essa? É a coisa mais simples do mundo. A frase é só essa, não muda na apresentação inteira. É só você tirar a água disso tudo. Rapaz, está reclamando agora mesmo que a prefeitura tem uma construção lá perto do ginásio de esporte, tem uma laje lá, está com água. Amanhã vamos funcionar. Já vê isso aí. O que está acontecendo? Bem, laje não pode, carne embutida, tudo deve ser coberto, vasilha de cachorro, tudo que você puder fazer, tirar a água, você acaba com a EPS. Tá bom? Vamos passar para frente. Vou falar uma coisinha rapidinha para vocês do ciclo. Como é que o Aedes reproduz? Como é que ele cria? Tá? Macho e fêmea ficam na natureza do ambiente seiva, mas eles têm que reproduzir, têm que criar. Aí a fêmea procura a pessoa, suga o sangue, e aí que é o perigo. Vai para só o ser humano, criação, essas coisas? Não, só o humano. Só o ser humano. Bom, fêmea na natureza, fêmea precisa reproduzir, supa sangue, vai botar o ovinho dela aqui, ó. Esse pratinho do vaso é o que o Aedes mais gosta de criar. É o principal ninho dele. É essa água aqui. É na água. É na água. Tem um jeito facinho que eu vou mostrar para vocês, de controlar, mas bem assim. Você vai em casa dar problema. Bom, a fêmea picou o sangue, maturou dentro da barriga dela, vai botar o ovo aqui, próximo da linha d'água. Esse ovo inicialmente é branco, depois ele fica preto, para ele ficar com aquela resistência de 1 ano. Do ovo, sob condição de temperatura e umidade, dá uma larva, que é isso aqui. Tem muita mobilidade dentro do criador, dá também com temperatura e umidade, dá outro tipo de larva, dá pupa, e a pupa vai dar um adulto. Aqui vocês estão vendo o corpo da pupa, já está emergindo um adulto aqui. Para ele sair daqui, e vir aqui, ele gasta 10 dias. Está aqui um esqueminha. De ovo adulto, 10 dias. Qual é que é o raciocínio, gente? Tudo que for fazer para brigar com ele tem que ser de 7 em 7 dias, para facilitar a conta. Tem que ser um intervalo menor do que 10. Senão você perde e ganha o ambiente. E se ele voar, tchau. Um abraço. Tá bom? Então aqui lá para ele fazer o ciclo de daqui adulto de ovo é 10 dias. Consequentemente, todo o controle deve ser feito em cima desse quadro. Uma vez por semana, no mínimo. Manda também lá no tratamento do ovo. Eles fizeram os plásticos, e ele deixou da água. Isso aí, por exemplo, você pode até no posto ter a gente comunitário de saúde, pede para eles dar uma força. Nós vamos fazer a vaga com essa força-tarefa, mas no primeiro vamos fazer cidade. Nós temos que fazer 13 setores aqui, 12, 13 é barrando. Então você pede para o pessoal dar uma checada, ou furar isso daí, adotar o certo, tomar algum procedimento, por enquanto. Depois o pessoal, esses 14 vão para lá também. Tá? Guardar, gente? Já para explicar? De 7 em 7, senão não ganha mesmo. Como que o Aedes transmite dengue? Se o mosquito estiver infectado, na hora que ele for chupar o sangue do indivíduo, o sangue tem que passar por aqui. O sangue não coagular aqui dentro, ele tem que injetar uma substância. Aí, quando ele injeta a substância, se ele estiver contaminado com o vírus, ele transmite para a pessoa. Tá? Só fêmea pica, já falei para vocês, vamos para frente. O que significa isso todo, em termos de dengue? Tudo. Porque esse sangue para vir aqui, ele estava aqui, a pessoa macetou. Mas para ele chegar aqui, ele passou aqui. Quando ele passa aqui, se o mosquito estiver contaminado, no ato dele picar, ele tem que injetar uma substância para o sangue vir tranquilo, e aí que ele injeta o vírus dentro da pessoa. Então, para dengue, isso aí significa tudo. Não podemos deixar isso acontecer. Como? Matar a Aedes no ninho. Tá, tchau? Não está difícil, tá? Mas é muito fácil, né? Povo é ruim de serviço mesmo. Gente, com o criador, nós temos 2 fatores que fazem com que o Aedes procrie. Um deles é a temperatura, o outro é a umidade. Isso daqui é muito difícil de a gente controlar a temperatura no lugar que ele vai criar. Mas a umidade, com certeza, a gente tem condição de tirar. Porque normalmente, a pergunta que você me fez, que eu não tenho experiência, normalmente o criador do Aedes é muito pequeno. É muito fácil você tirar a água que está contida dentro dele.
Então aqui você tem controle, temperatura você não tem. Como é que você esfria um criador, um quintal, um pratinho de vaso? Só se você for muito rico e dar um ar-condicionado no último, pode ser que você consiga, mas vai ficar caro para você e não é a forma mais racional. Então tudo, você pode tirar a umidade, todo criador de Aedes. Quintal é muito conhecido, né? Caixa d'água sem tampa. Aqui que você faz uma caixa d'água sem tampa? Você não vai tirar toda a água porque é muito. Cobre, põe um plástico. O mosquito não tendo acesso à água, ele não vai conseguir evoluir, não vai conseguir reproduzir. Piscina, dá para se ver que é mal cuidado, vai criar mesmo, não tem perdão. Raminho, toda casa tem. Vou mostrar para vocês mais para frente como é que faz. Isso aqui que é o chá do Aedes, é tudo esses pratinhos de vaso. Aqui a pessoa não consegue controlar a temperatura ali, mas consegue controlar a umidade. E controlando a umidade, não tendo água, Aedes não cria. Não tendo Aedes, não tem dente. Acabou. Com areia, não resolve. Vamos falar aqui agora. Resolve tudo com areia, tudo. Mas põe. E aí, o Aedes vem, a coisa vai complicando. Bandeira de geladeira, quem conhece? Bandeira de gelo de geladeira. Isso aqui é ovo de Aedes mesmo. Isso aqui é larva de Aedes. É um excelente lugar para criar Aedes, porque tem uma temperatura boa, tem água, tem matéria orgânica, é tudo que ele gosta. Ainda é escurinho. Aonde fica essa bandeja? Nesse tipo de geladeira, ela fica lá naquele lugar embaixo. Nas novas, frost free fica no fundo. Porque a gente tem que arrumar uma ponta ali no mosquiteiro, para o mosquito não ter acesso à água. Porque se ele conseguir chegar na água, ele reproduz mesmo. Isso aí você controla uma vez por semana, limpando e colocando uma colher de flora. Isso é breve, viu, gente? Bebedor de cachorro, muito difícil chegar numa casa que não tem. Como fazer o controle do Aedes bebedor de cachorro? É muito fácil. O Aedes costuma botar o ovo dele aqui próximo da linha d'água, na borda do recipiente. Então, para o Aedes, basta que uma vez por semana você limpe, troque essa água e expose a borda do recipiente e o fundo, mas principalmente a borda. Para o Aedes, só isso aí basta. Agora, porque o cachorro é interessante todo dia para ter uma água boa. O Aedes, uma vez por semana, se você fizer o procedimento, você não deixa ele criar, tá? Não deu outro. O que o Aedes adora? Tem loucura. Essa água de patinho de vaso. Muita casa tem, muito fácil de controlar, mesmo assim, encontra muito. Toda rotina encontra. É o melhor criador de compensação, é o mais fácil de controlar, mas vamos ver por quê, Mauro. Chato. Você quer ver? Eu até acho que eu fiz em 3 passos só para a pessoa não. É mesmo. É aí. Olha como é que é difícil. Como você controlar a Aedes no pratinho do vaso? Eu pus em 3 passos porque é uma coisa complicada. Mas nós vamos sair daqui sabendo. Primeira coisa, você acha que tem que achar um monte de areia. Segunda coisa, tem que catar um saquinho e encher com um pouco de areia para a casa. Terceira coisa, você tem que completar o vasinho do vaso com areia. Acabou, Aedes. Acabou. Só que você tem que encher o pratinho. Às vezes você chega numa casa, a pessoa põe 2 colheres de areia. Isso aí não é inseticida, isso não é veneno. É barreira física. Então você tem que enche o vaso de areia até derramar areia, não de água. Nunca mais você vai ter problema de areia enquanto persistir essa situação. O pratinho do vaso tem que estar repleto de areia. Tá bom? Sossegado, né? Não tem dúvida. E olha, sai com a moçada que faz campo para vocês verem. Chega nas casas, tá lá. Pouquinho, ou não tem água nenhuma, né? Não tem areia nenhuma, só tem água. Aí eu passo para o pessoal, né, que qualquer tipo de areia, com qualquer granulometria, você pode usar, você mata e acaba com o bichinho, desde que você encha com areia o pratinho do vaso. É um tratamento duradouro, prático, barato, sem poluição. E acaba com a Aedes. Nesse local que é o melhor criador que nós temos. Não só em Caconde, como em qualquer cidade que você for. Tá? Dúvida, gente? Bromélia, muita dona de casa gosta de ter. Esse copinho aqui acumula água, o Aedes gosta de focar lá dentro. Como é que você faz para controlar? Se a bromélia for dentro de casa, você fala para a patroa molhar só na terra. Não indo água aqui, não tem problema. Aí fala, mas a minha bromélia é muito bonita, mas ela fica no tempo. Como que eu faço? Vou ensinar como é que é.
Isso é como a gente passa para a escola, a gente faz até um esqueminha, né? Se aglomera dentro de casa, você molha só a terra. Não vai molhar aqui porque vai juntar água aí e o mosquito vai criar. Aqui é uma aglomera externa, da mesma forma está lá a aguinha que o Aécio gosta. Como que você faz? Manda o pastor regar ela com água com pressão, pelo menos uma vez por semana. Porque o fato de você molhar com pressão, aquela água que está lá sai. Sai, então tudo que é larva de culpa que está lá, você joga fora. Você quebra o ciclo do bicho. Mas tem um ovo lá, o ovo evolui e dá mais larva. Você vai lá na semana seguinte, água com pressão, joga tudo fora. Por fim, você acaba controlando o ciclo dele. Mas só que você tem que ter a rotina dos 7 em 7 dias fazer isso. Senão você pode preparar que você vai criar Aedes em casa. Também é um esqueminha onde você vai irrigar com pressão caso a aglomera seja externa. Tá? Carlinhos, Dúvida? Carlinhos, nas praças, lá na barra tem... Nós levamos daqui para vocês. Nós tiramos daqui e levamos para lá. Eu estava arrancado lá. Pode arrancar, ué. Mas só que não pode. Não, mas se não tiver manejo, cria. Eu aqui na casa de escoqueiro, tem espera ali também. Aqui na casa? Aqui tinha. Não, mas tem de olhando nessa noite. O pessoal passa lá. E não tem como controlar no momento. Não, você tem. O funcionário meu tinha um apetrecho que ele fazia. Tinha um cabinho de guarda-chuva, então ele ia no talinho dela lá e furava aquele copinho com o talinho de guarda-chuva. Não contava para o jardineiro, ó, mas fazia isso. Ela fizer em cima dela, derrama água. Aí pode tirar, porque não dá flor, não dá nada, só que trem verde, arranca ela. Aí você não vê que vem aqui, arranca a nossa. Vai no Moreira, tem umas 7 ou 8 dela. Lá na praça da Barra. Cheio de massa lá. Na Barra, né? Na frente do postinho lá, né? Na frente do postinho da Moreira também de carro. Você toma ela, você sai de água, limpinha. E o jardineiro não dá conta de fazer isso. Nós somos lá, pedimos para ela, 7 dias, rega assim, assado. Não dá, não tem jeito. Gente, controle no ralinho é muito interessante porque toda a casa tem. Se o ralo for um ralo que não é de corredor, que a mulher lava, a senhora lava toda semana, um ralinho de fundo de quintal, você põe isso aqui, meio copo de água sanitária, você vai pôr detergente. Pelo menos uma vez por semana você vai naquele ralinho de fundo de quintal e faz isso. A forma melhor para você fazer, mais prática, mais fácil, mais barata, é essa aqui. Lá está o ralinho no fundo do teu banheirinho que ninguém usa. Fala para a patroa arrumar um tapete, uma esponja, qualquer coisa, tampa. O mosquito não tem acesso naquela água que está lá e não reproduz. Deixa aquilo lá. A hora que você for usar, tira a água escolar, acabou. Você consegue controlar eles assim de uma forma muito prática. Tá? Dúvida? Exceto as bromélias, Maurício. Piscina. Muita casa do Capone tem piscina. Muitas vezes você chega lá, o cara que faz maneira da piscina não acha ruim pra gente. Se achar uma larva. Fala assim para o dono da casa, não. Como é que o meu serviço? Falei, filho, como é que eu vou cobertar? Meu funcionário fala, não tem como. Como é que você controla a piscina? Falei para vocês para eles botar ovo aqui, próximo da linha d'água. Então, o que você tem que fazer? Escovar as bordas da piscina próximo da linha d'água. Com o quê? Um artefato muito caro. Deve ter em qualquer loja, inclusive no final dobrado, deve achar essa espuma para escovar isso aí, não é ter prática nem habilidade. Com isso, você derruba o ovo dentro d'água. O ovo gosta de muita umidade do ar elevada, mas não água propriamente dita. Se ele cair na água, ele morre. Isso você tem que fazer se você quiser controlar a piscina. Escovar a beirada dela. Depois você passa a peneira. Porque, gente, isso aqui é dinâmico. Uma fêmea botou aqui hoje, a outra botou amanhã ali. Então está nascendo um, o outro está de larga, o outro já está voando. Você tem que fazer de raspar o ovo e passar a peneira. E bater essa peneira no lugar seco. Porque se você bater a peneira no ralo, não vai ganhar uma coleção de água, não vai adiantar nada, vai completar o ciclo dele. Tá? Passou a peneirinha, raspou, joga a peneirinha, bate ela no seco, o conteúdo que você pegar. Com certeza você vai pegar larva e pulpa aqui. E os ovinhos estão tudo na beirada da piscina. Uma vez por semana, pelo menos, raspar e peneirar. E usar cloro conforme o seu fabricante recomenda. Se você não for usar a piscina, desmonte ou cubra danada, que evita muito problema para nós em termos de dentro. Tá? Dúvida? O que vem lá? Qual a melhor dia que vocês acham para combater a eles aí? Pode falar. Todo dia. Desde que você tenha um intervalo de 7 em 7. Eu gosto de quarta-feira. Toda quarta-feira eu vou fazer uma vistoria dentro e fora da minha casa para ver se eu acho tudo que pode acumular água. Se tem linha elétrica, eu vou controlar. Tá? Não esquecer do detalhe dos 7 dias.
Vamos ver o que vem lá. Se a gente não matar eles, no mínimo nós vamos ter isso aí. É as fêmeas deles saindo para procurar uma pessoa para sugar, para fazer outra postura. E é quando ela vai sugar que ela injeta o vírus da dengue e de outras doenças eventualmente. Então, gente, para a gente não ter isto, fêmea de Aedes picando, nós temos que fazer só uma coisa. Aí, matar o Aedes no ninho. Se não, vamos ver o que a dengue pode dar. O que a gente pode esperar? No mínimo, uma coleta de material que já é desgastante para a pessoa e para a família. Mas a coisa pode complicar, hospitalizar, tem que hidratar. E normalmente, quando acontece, a dengue está de surto. Felizmente, a nossa foi intercalada. Mas esse aqui é a fotografia do Rio. O cara tem que ser atendido num corredor, com a mínima condição possível médica. Mas, isso aqui ainda tem que fazer aqui. Isso que o paciente precisa de sangue, que tem uma hemorragia muito grave, não vai dar jeito de atender, o caboclo vai a óbito mesmo. Tá bom? Então não pode deixar o mosquito sair do ninho. Aquela criança lá com problema sério, aí a dengue é uma doença hemorrágica, já está até com epistaxe, né? Que é essa hemorragia de nariz, pode ter, e culminar principalmente se for criança com óbito, porque o organismo é mais sensível, não tem tanta resistência para brigar com o vírus da dengue. Tá? Vamos esperar mais alguma coisa de dengue, senão não conseguir matar ninguém. Deu cabeça. Garanto sei que nem meia hora não vai acabar com essa próxima. Mas vocês vão sair craque. O que esperar dengue se você não acabar mais no ninho? Então vamos ler. Ela pode dar uma lesão assim, que é uma coisa muito simples, né? Externa, a unha. Mais complicada, mais complicada, mais complicada. Eu disse, uma criança, né? O organismo é mais frágil, já está entubado, e veja esse cidadão. É óbvio que ele foi a óbito. O organismo não consegue acertar um grau de hemorragia desse. Como que faz para não ter isso? Matar o Aedes no ninho. Não tem outra saída. Não tem outra. Opa, isso aí não vai dar pode não. Dengue mata. E agora, chikungunya, zika, síndrome de Lebarré, febre amarela, que pode ser mesmo. Eu vou poupar vocês dessas perguntas, isso aí a gente faz, porque eu já falei para a escola. Aí estão todas as perguntas pertinentes, mostrando ali, mas não vou fazer. Tá? O que mais? A prosa minha era essa. Eu estou às ordens do Centro de Saúde, conforme o Maurinho vai dar para me ver. Alguma dúvida que eu puder clarear, estou lá para esclarecer. O pessoal está na rua, estamos tentando contornar a situação, não deixar o Aedes fazer o que ele fez na estação próxima passada, 103 casos, mas é difícil. E se não houver comprometimento de população, a Prefeitura, o Departamento de Saúde, a Câmara de Vereador não vai segurar a barra. Vamos ter muitos casos dele. Agradeço a atenção de todos. Carlinhos, só te fazer uma pergunta. Aqui, ó. Principalmente na região de Campinas aqui, eu vi uma reportagem, não sei se isso tem eficácia ou não. Eles estão colocando sal grosso nos cemitérios. Isso aí tem alguma eficácia, alguma coisa? Eu não conheço. A semana passada eu via, principalmente na região de Campinas, várias cidades da região de Campinas, no cemitério, isso, colocando sal grosso. Eu te falo, pode até ter um resultado, porque se essa água tiver com concentração de sal muito grande, o Aedes pode não conseguir reproduzir. Mas eu vou voltar a bater na mesma tecla. O que eu acho que nós temos que fazer é tirar a água. Você não põe química, você não põe. Porque se você chegar numa casa, você falar um pratinho de vaso, você fala no mesmo dono, põe 3 colheres de sal nesse pratinho de vaso. Se essa manguaia dela der qualquer piripaque, o funcionário da prefeitura veio aqui e mandou pôr sal, morrer. E o sal não vai matar, porque fica embaixo daquele pratinho. Então, eu não tenho conhecimento, experiência que você está me falando, eu não sei falar para você. Agora, o que eu tenho experiência que eu sei é isso. A água se acaba com o criador, acaba com mim, acaba com a gente. O que mais?
a prefeitura está notificando esse pessoal dos terrenos, principalmente os terrenos baldios que a gente vê, e é o que você falou, não adianta eu fazer a minha parte que meu vizinho não faz. Então essas visitas, o pessoal está levando o conhecimento dos fiscais para notificar os proprietários a fazer a limpeza do quintal, isso tem sendo feito. Tá, na medida do possível. Esse pessoal de rua, eles têm uma planilha de campo, eu lanço essa planilha e filtro por área, onde está a pendência. Se for entulho, capim, eu mando para o Alemão. Não, entulho, para o Alemão. Capim eu mando para o Xaxá, agricultura. Se for a parte do mosquito, fica no próprio setor meu. E se a pessoa não der conta, envolve fiscal para notificar. Ali no nosso cemitério embaixo aqui. Ali a gente percebe muito, principalmente na época que eu morei ali, aquelas gavetas que tem rente aos muros e na entrada dos dois portões, tem a laje. E ela tem uma saliência mais ou menos de 5 centímetros. Ali acumula água e ninguém tira. Lá especificamente cemitério? Nas gavetas. Aquela rente a Francisco Maia, que ela pega lá embaixo, vem até aqui em cima, e nos dois portões aqui de cima. Então tem até umas que tem alguns pedaços de telhas de brasilite em cima, né? Mas ela tem uma saliência de mais ou menos 3, 4 centímetros. Então, assim, se tiver uma oportunidade, dá uma passada lá, sobe na escadinha e olha, que você vai ver a água dela só vai secar quando parar de chover e o sol esturricar. Do contrário, ela permanece ali meses. Tem segredo que eu não posso contar para você, sabe? Mas eu vou contar. Na calha, por exemplo, uma calha entupida, se ela armazena água, se a água atingir uma temperatura também, não cria mesmo que ela fique com água. Eu quero torcer, eu vou lá ver como é que é. Eu quero torcer para lá acontecer uma coisa. Que o sol vai esquentar demais o volume d'água, que o volume não é tão expressivo, que consiga controlar, ele não reproduzir. Mas eu vou lá dar uma olhada. O cemitério é um ponto estratégico. Ele é feito 15 em 15 dias, estado com funcionário, coleta a larva e tende a quebrar o número máximo de vasos para encontrar. Para não ter água. Porque não consegue pôr areia. E você fala para o pessoal, gente, não põe água, não põe vaso que acumula água. Pode lá, quer matar. O que mais, gente? Carnei, estou mostrando para o Zé Paulo aqui. Eu concordo com você em muito gênero, tudo que você falou. Pro alto a gente já tinha visto, já leu alguma coisa sobre isso, sabe que é sério e que necessita realmente de cuidado. E sabe realmente que a população deixa a desejar. Mas a questão de uns 6 meses, o Alair fez uma matéria, colocou no jornal dele, no sentido de que os agentes de saúde estavam encontrando dificuldade, principalmente no Santa Lúcia, porque alguns moradores não estavam pedindo que os funcionários adentrassem as residências e que, em função disso, estavam aumentando os casos no bairro, que era o caso de um dos bairros que estava batendo recorde. No dia seguinte, a matéria saiu no Santa Lúcia, com essa humilde câmera, e bati 22 fotos. Eu acho que aqui tem no mínimo 10 irregularidades, eu acredito que só foi sanada algumas delas, porque eu não escondo de nada de ninguém que eu faço, e bati as fotos lá, a céu aberto lá, e se você quiser ver, eu acredito que tem irregularidade lá até hoje. Certo? Eu não acredito como que tem tantos funcionários, como que tinha arrastão, e já fazia não sei quantos meses, a GE, inclusive, já tinha vindo aqui falar sobre a doença, tudo isso, e lá no Santa Lúcia estava essa situação, e não é parte da população, porque tem entulho, tinha resto de carro, tinha tudo isso. Então, eu concordo com você que eles deixam da população, mas eu acho que grande parte é da prefeitura também. Inclusive, parte das irregularidades que tinha lá no Santa Lúcia, era entulho que a prefeitura retirou aqui da rodoviária, quase 10 caminhões de entulho, jogou atrás do ginásio de esporte um amontoado, que está fotografado aqui também, de entulho, e aí a população, muitas pessoas, se sentiam no direito de catar o lixo de casa, de qualquer lugar, e lá jogar em cima do entulho também. Eu pedi providência para o prefeito,
ele disse que aquilo tinha sido retirado, colocado lá, que era para fazer cabeceira de ponte. Essas pontes devem ter sido feitas tudo na véspera da festa do peão agora, porque só tiraram na véspera do peão, onde jogaram, não fui atrás dessa vez. Né? E tem situação lá até hoje. Tem calçada lá, que o cano de saída d'água, ele é inclinado assim. Então, e ele é quebrado. A água vem, ela cai quando está cheio. Aí baixa um pouquinho a água, fica o cano lá, esse cano grosso, fica metade ali, ele está quebrado, enquanto o sol não enxuga aquela água lá da chuva, ela fica ali passada. Isso tem faz muito tempo. Tem resto de veículo, tem máquinas, tem um mundo de coisa lá que a prefeitura barco, tem um barco também. Então, aí você sabe, e aí a prefeitura e a providência da prefeitura. Eu não vejo essa fiscalização que você está falando, sinceramente, eu nunca vi. E outra coisa, um outro erro grave que tem, que a prefeitura é culpada também, é que a população coleta o lixo dentro de casa, armazena o lixo, às vezes até final de semana. Chega na segunda-feira, coloca o lixo na lixeira. Aí vem os próprios lixeiros, 1 hora antes do caminhão pegar o lixo, faz aquela bandeira, aquele amontoado de lixo nas esquinas, aí vem os cachorros, cata toda aquela sacolinha, esparrando nos terrenos, e aí a prefeitura não pega esse lixo. Então, acho que a lição tem que ser dada para a prefeitura também. Não pode ser um ditado, caso diferente de dentro de pau, não. Eu concordo com você, tudo que você falou está correto, não tira a tua razão. Então, mas a prefeitura é a que mais erra. Inclusive, Jair, nessa mesma semana, na semana seguinte, o Walter fez uma matéria e mostrou do lado do grupo escolar, não é isso, Walter? Naquele terreno, para baixo do escritório do Flaviano, tinha 2 lixeiras de plástico que a prefeitura retirou, não sei de onde, jogou lá e estava lá acumulando água. Foi isso ou não foi, Walter? Eu acho assim, ó, que a fiscalização, a gente não tem de ver a quem, né? Eu acho que, por exemplo, se nós todos vamos ser fiscais, disso que nós estamos expondo vocês aqui. Vocês vão também fiscalizar, todos nós vamos fiscalizar. Se você tivesse essas 10 fotos, essas fotos que você tem, você chegaria lá na Santa Lu, lá no Centro de Saúde, você é um fiscal, você mostraria para nós, porque a gente tem 14 agentes comunitários para andar na cidade inteira. E pode ser que aquela pessoa não tenha esse olhar que você teve nesse bueiro aí, nessa. Entendeu? Eu sei que como vereador, eu tenho a obrigação de ajudar na administração. Mostrar. Só que quase nunca o que a gente pede é atendido, tá, gente? Isso aí serve de um grande desestímulo para a gente aqui na Câmara, tá? E eu não fiz o requerimento porque eu não sou de me omitir e tudo que eu faço eu assino embaixo. Eu só não fiz porque eu bati essas fotos, deve ter sido uma terça-feira, e como a gente apresenta os requerimentos na segunda, e alguém viu eu fazendo essas fotos, e uma grande parte desses entulhos, principalmente essa caçamba de carro que estava aqui, que estava ali na rua do Luciano Dias, foi retirado. E eu não acho que eu tenho essa obrigação, porque tem uma quantidade enorme de funcionários da prefeitura que é pago para ver. É a mesma coisa da gente. Às vezes a gente faz, por exemplo, para poder limpar um terreno, fechar um buraco, mas quantos fiscais da prefeitura, quantos funcionários que ganham para fazer isso e não faz? Ainda mais no Santa Lúcia, só diretor da prefeitura, acho que tem uns 4 ou 5, você mesmo é uma das que mora lá, e você é da agente de saúde, impossível também que você não tenha visto alguma irregularidade dessa. Certo? Você vê até o Nilton, que é diretor, tem o Almeida, que é diretor, tem você, tem o Alemão. Olha, se for contar, eu acredito que tem uns 10 funcionários da prefeitura e quase todos cargos de confiança, que tinha tanta obrigação quanto eu. E eu faço, eu cobro quando é necessário. Né? Então, isso aí quem tem ciência dessas fotos, desses lugares aí? Eu acho que os fiscais devem ter, eles passam lá todo dia, não é assim que fiscaliza? Por exemplo, a minha turma não é fiscal. Eles vão ver o que pode acumular água. Orienta a pessoa e pede, mas nós não multamos ninguém. Eu estou dizendo da minha turma, agora fiscal não está. Nós só envolvemos eles agora. A prefeitura não, vocês estão falando que os agentes de saúde estão visitando os bairros, faz muito tempo. Não, mas não é a função deles. Esse assunto é direcionado. Eles começaram segunda-feira a fazer essa atividade com uma planilha
focando dengue. O serviço deles no não é ano esse. inteiro é outro. Não, eles estão na dengue faz muito tempo, Carlinhos. Desde quando a GEA veio aqui. Eles tá fazendo pararam. 6 meses. Eles param. Mas eles param. Deixa eu te explicar. Eles para poder focar na dengue. Então, mas eles encerraram o Mas não é ciclo. ontem. Eles começaram o ciclo. E terminou em Segunda-feira, julho. por exemplo, isso aí eu que faço, lanço tudo. Esse ciclo você pode estar fazendo. Começou você segunda, Você de pode novo. estar Segunda fazendo agora. a estratégia para 2016. Mas nessa época eles já estavam trabalhando. Em abril, eles fizeram o que eles estão fazendo para que começasse, mas só que eles pararam, porque eles têm outras funções. Agora nós estamos direcionando eles só para dengue. Mas eles pararam, começou na segunda, esses 14. 5 anos no ano inteiro. Mas os 14 começaram segunda-feira. Eu gostaria de ver uma notificação que a prefeitura tenha feito para limpar terrenos em Santa. Ah, mas você não viu na passada eles boçaram nenhum terreno? Eles acharam Nossa, todos. de vez em quando. Ué, mas. A obrigação da prefeitura é notificar. Se o cara não limpa, multa ele. Ué, mas por que vocês não põem isso no papel Isso também da existe, força? tem lei municipal para isso, velho. Tem lei municipal. Aí já não é a minha alçada mais. Se eu der uma É só peça mostrar pra as dele- planilhas, ô Carlinha, Ô. mostrar as planilhas, o trabalho mas foi eu feito. acho que. Não, mas não é isso que nós vamos fazer. A gente veio alertar que a dengue está aí, entendeu? Que a população está exposta, que a gente tem 14 agentes comunitários trabalhando junto com os outros 4 do Carlinho. A gente está fazendo um trabalho sério, entendeu? Que a gente sai 8 horas, eles saem 8 horas da manhã, faz um arrastão, nós fizemos reunião na prefeitura, estão todos empenhados, entendeu? O pessoal da agricultura, coisa, a gente está fazendo um trabalho certo, lógico que deixa a desejar. Nós não vamos conseguir limpar a casa de todo mundo, porque no fim o que a gente faz é isso. No dia do arrastão, a gente passa caminhão e caminhão tirando coisa. Se você voltar na outra semana, você tira mais caminhão, entendeu? De sujeira. O pessoal está aí. Então, nós estamos entrando no ano do dengue de 2016, que começa em julho. Entendeu? É de julho a julho do ano que vem, que é o ano do dengue. E nós estamos aqui para combater, entendeu? Nosso serviço é esse. Agora, não adianta tentar ver qual é o culpado, qual não é, onde não tem, entendeu? Eu acho assim, qualquer um de vocês, se vocês verem alguma coisa de irregular, as coisas, gente, a porta do centro de saúde está aberta para todo mundo, para mostrar para nós, liga, fala assim, ó, Géia, não é assim, Carlinho, que eu passei? Carlinho, rua tal, falaram para mim que tem um cano. Carlinho vai, rua tal, você entendeu? E agora a gente tenta multar. Agora, se multa, se não multa também, sai da alçada da gente. Eu entendeu? passo para fiscal. Eles Carlinho também vai. são envolvidos. E a gente cobra, né, Isso Carlinho? segunda-feira. Eu cobro limão, eu cobro chachá, não fez, o Carlinho cobra eu cobro ele. Minha parte, eu garanto. Então, e é difícil, não é fácil. Lidar com funcionário não é fácil, você sabe que não é. A gente segura de um lado, escapa do outro e assim vai, né? Se todo mundo tivesse a mesma responsabilidade, a mesma vontade de trabalhar, a gente sabe que tem aqueles que querem trabalhar, aqueles que não. Queria agradecer, né, o Carlinhos, né, a Géia, por ter vindo dar esse crescimento para a gente aqui. A gente luta bastante para que dê, né, um segmento aí, conversa, não quiser funcionar, mas tem a dificuldade, a gente vê todo dia algumas coisas que estão voltando. Foi muito bom a cidade, a gente aprende coisas que a gente não imaginava. Onde tivesse também, para todos nós foi muito bom. Então, a exploração, que é uma presença de vocês aqui, eu acho que é interessante. A casa está aberta, não quiser mostrar algum trabalho, vai ter à disposição de vocês. Eu acho que é muito válido, todas as discussões são muito válidas, eu acho que ninguém pode levar para lugar nenhum, porque todas as críticas, às vezes, elas são benéficas, às vezes muito mais que uma elogio, às vezes, porque dá os pontos que pode chegar no segmento, pode ser melhor. Então, eu queria agradecer a vocês de coração por ter vindo aqui. Espero que vocês estão com a sessão, nem tem que terminar também, porque está cedendo também o horário. Bom, a gente se desculpa, mas a gente tem que dar seguimento. Então, uma vez de coração mesmo. E fica tentando fazer a sessão, porque a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom, gente?
Solicito agora ao primeiro secretário para que faça chamada para verificação de quórum. Carlos Otávio de Oliveira. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Hélio Luiz Alves. José Adalvo Remédio. Presente. José Paulo Borges. Presente. Mauro Patone. Presente. Odair José Pimenta. Presente. Sebastião Sá Santana presente. E Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao subdiretor de secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Teremos em única discussão e votação o projeto de decreto legislativo número 6 de 2015, de autoria do vereador José Adalto Remédio, dispondo sobre denominação da continuação da rua Haroldo Nogueira Tortorelli. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Então, diante da aprovação do projeto, fica a continuação da rua Haroldo Nogueira Tortorelli, consistente no trecho entre a rua Santa Cruz até a rua Orlando Remédio, nessa cidade, será assim denominada Rua Rubens Carlos Matos. Terminada a ordem do dia. Solicito ao subdiretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem do dia da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o parecer número 17 de 2015 da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, exarado ao processo TC número 1936/026/13 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do Executivo Municipal no exercício de 2013. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu queria agradecer aos colegas pela aprovação dessa honraria de minha autoria, que denomina a continuação da rua Haroldo Nogueira Tortorelli, a partir ali do portão do Cacondense Futebol Clube, até próximo da escola, ali no Jardim, acho que é Jardim Alvorada, ali no loteamento que era do Dr. Roberto, na rua Olâmpio Remédio. Margeia ali o Cacondense, a escola, e do outro lado a propriedade que era do Dr. Roberto. Para quem eu acredito que todos aqui conheçam, é o popularmente conhecido como Rubão, pai do Fernando, do Otto, pessoa que ajudou muitas entidades aqui em Caconde, e acredito que é merecedor dessa honraria, tanto que eu fui autor, e acredito que os colegas pensam assim também, tanto que a mesma foi aprovada, né? Com relação à questão da explanação feita pelo Carlinho aqui, gostaria mais uma vez de ressaltar que tudo que ele falou, eu entendo que está correto, é de suma importância. Só fiz essa observação porque eu entendo que a pessoa que aplica tem que dar o exemplo, né? E o exemplo nunca, praticamente, muitas vezes não é dado e é cobrado como se a outra parte estivesse errada. Então, a gente vê muito erro por parte da municipalidade, infelizmente, muitas vezes eles não aceitam essas críticas e por isso que às vezes não consertam os erros, né? Quem anda aqui pelo centro da cidade e vê a cidade varrida, limpinha, imagina que a cidade toda é assim, mas basta sair, ir para os bairros para ver o abandono que tem. Basta ir nas ruas aqui no Jardim Redentor, na Rua Lagoas, na Rua Minas, na Rua Bahia, para poder ver a falta de manutenção das calçadas,
do asfalto, né? Terreno sujo. Vai no São José para ver. Eu pedi para tampar um buraco numa rua lá no bairro São José. Nos primeiros dias do meu mandato, eles tiveram a capacidade de abrir uma rua lá em cima, fazer o asfalto dela, fazer o asfalto de uma outra rua próxima, e aquele buraco está lá virando uma cratera, quase carregando a casa do morador, e até hoje eles não consertaram esse buraco. Tá? Então, isso aí, eu falo isso para o Luciano, que ele tem que andar para os bairros, porque eu acho que ele anda só no centro da cidade. E muitas pessoas, eu acho que falam para ele que está maravilhoso os bairros, porque infelizmente não está. Então, eu acho que nós temos sim essa obrigação de cobrar, mas eles, como administradores, os funcionários que recebem para isso, têm a obrigação de agir, de tomar providência e regularizar o que está errado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Concedido. Eu ia fazer em forma de indicação, mas eu gostaria de solicitar que fosse enviado um ofício ao prefeito solicitando providências no local de captação de água lá na Serra do Cigano. Tem um pessoal lá que vem reclamando comigo há um bom tempo, e ontem eu fui lá ver em logo a situação da coisa, e realmente está feio pra caramba. Então eu acho que está na hora de se tomar alguma providência também a respeito daquilo lá, principalmente nesse momento onde está havendo tanta falta d'água. Está horrível. A cerca até que continua, mas está largado, está praticamente largado aquilo lá. E isso vem prejudicar que os moradores que moram mais para baixo da serra, que a água para eles então não vai. E esse povo é que me procurou, né, falando que ia procurar a polícia, que ia a polícia florestal e ambiental, e procurar o fórum, e não sei o que. Deixa eu ver primeiro, vamos ver e vamos tentar resolver de uma melhor maneira. E acredito que, para deixar para a semana que vem para mim fazer as indicações, que demora muito, então que seja feito um ofício o mais breve possível. Gostaria de solicitar também uma cópia dessa lei que pode punir a quem deixa esses entulhos e esses lixos. Uma cópia da lei para a gente dar uma analisada nela, ver se precisa se fazer alguma alteração, porque também já está mais ou menos que acostumado. Os fiscais vão lá e reclamam, e a pessoa às vezes até toma aquela providência na hora, semana que vem já está do mesmo jeito. Então eu acho que uma vez sentindo no bolso, isso aí pode melhorar essa tensão da comunidade. E mesmo nesse caso, havendo responsabilidade da prefeitura, que se mude também a prefeitura. Está certo que o dinheiro provavelmente vai voltar para eles, mas eu acho que não ficaria bem para ninguém da prefeitura, da administração ou o prefeito ver ali que a prefeitura foi multada. E se um fiscal não tiver essa coragem de aplicar essa multa, eu até não sei se eu tenho esse poder para isso, mas eu tenho o poder de exigir que um fiscal aplique uma vez que eu veja o que o nobre colega disse aqui, né? Então eu gostaria de uma cópia dessa lei para a gente fazer uma análise e a semana que vem tomar alguma providência nesse sentido. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Você me concede a palavra novamente, presidente? À vontade. Eu gostaria apenas de ressaltar que eu não nego que o prefeito vem fazendo uma boa administração e vem realizando grandes obras em prol da população. Tá? Ele foi feliz, inclusive eu ressaltei isso quando fiz uso da palavra no sábado, na inauguração da UBS, né, no sentido de que ele conseguiu fazer vários convênios, vem conseguindo entregar as obras para a população, e são todas obras de suma importância para a população. Mas é o que eu sempre converso com o Zé Paulo, às vezes converso com o Davi também, no sentido de que alguns administradores pecam por coisas simples, né? Alguma coisa
São coisas pequenas que a população precisa, que qualquer um vê e que parece que eles não querem fazer. Então, não significa que eu esteja insatisfeito de uma forma geral. Eu simplesmente acho que essas coisas são muito fáceis de resolver, né? Exemplo de limpar terreno, calçada, que eu venho batendo no sentido de que aqui em Caponde eles desmancham a calçada onde não existe degrau e fazem degrau onde não precisa. Aqui nessa rua aqui descendo para baixo do depósito do Zé Paulo ali é um exemplo, né? A pessoa fez uma garagem lá e aí foi lá, desmanchou a calçada, que era fácil acesso para um cadeirante e tudo, e fez uma escada. Isso a gente está vendo aqui, lá no Santa Lúcia tem degrau de quase 1 metro na calçada. Então são coisas que existe o código de obra e código de postura, que inclusive na semana passada a Rosana falou que eles estão mandando um projeto para que a gente faça algumas correções. Então, que lei para isso existe, basta aplicar. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu acho que teve bom a vinda do Carlinho aqui. A gente está cansado de saber como é o ciclo evolutivo do mosquito da dengue, mas eu acho que essas palestras eles têm que passar realmente para as escolas, aos funcionários da prefeitura, para que se integrem realmente da real situação. E eu acho um absurdo, e nós fazemos isso. Quantas indicações nós apresentamos aqui que não, no meu ver, é desnecessário a gente fazer uma indicação como a gente sempre fez aqui, cobrando o prefeito de certas atitudes que a população almeja, que a população nos procura, e às vezes a gente conversa com os encarregados, com o pessoal, e nada é resolvido. Então a gente faz as indicações e não recebemos resposta alguma. Se vai fazer, se não faz, que providências vão ser tomadas ou não. Então isso para nós, como disse a Géia, como disse o Carlinho, é função nossa. Claro que é função nossa, mas função deles também. Se é nossa função, nós fazemos por escrito e não tivemos resposta, então o que a gente vai fazer? Então a gente não tem como agir também. Sobre o cemitério, o ano passado eu fiz indicação, reiterei, nenhuma providência foi tomada. Espero que agora, com essa explanação feita aqui, que realmente eles visitem o cemitério e percebam a gravidade que é. Como disse o Carlinho aqui, às vezes a água lá esquenta não cria o mosquito, mas como o ciclo dele é tão curto, como ele mesmo disse que é 10 dias, então 10 dias é o suficiente para criar um monte de denguinho lá naquele cemitério. E isso vem ocorrendo em vários setores, e principalmente da prefeitura. Tem reclamação dos moradores da rua Santo Antônio quanto ao próprio barracão, atrás do barracão, naquele terreno enorme que está lá para todos ver a real situação que está aquilo lá, o mato, os entulhos, aquela casa que está fechada ao lado do seu Chiquinho Sapateiro. Se vocês tiverem uma oportunidade, o seu Chiquinho me chamou, eu subi no muro para olhar do outro lado da situação que está. Então vamos esperar aí, ver que maneira que eles vão agir. Vamos dar aí pelo menos umas 2 semanas, e aí sim eu tenho os lugares que a gente está cobrando eles, então vamos visitar novamente e trazer aqui, fazer por escrito: olha, está acontecendo há tanto tempo e vocês não tomaram providência alguma. Infelizmente é isso que ocorre. Não que o prefeito não esteja fazendo, como disse o vereador Zé Adalto, mas os mínimos detalhes, aquilo que a população almeja, aquilo que a gente está cansado de receber reclamações, não são feitos. Infelizmente, é o que ocorre. Então, às vezes é por parte dos próprios chefes de setores que chegam até o prefeito e falam: não, está tudo a mil maravilhas. E realmente não está. É que eles querem estar bem com o prefeito e aí o prefeito acaba acreditando neles, infelizmente. Senhor presidente, eu posso? Boa tarde.
Eu gostaria de aproveitar e já deixar anotado aqui para que se faça uma indicação para a semana que vem, para que se tome providência no sentido de regularizar ou de passar a máquina nessa estrada que vai até esse local da captação. Eu estou vendo aqui que é um dos locais que está dentro desse programa Melhor Caminho, mas é o tipo de coisa que a gente não sabe quando isso vai começar. Mas para chegar lá, dá o que fazer. A estrada simplesmente está bem horrível. Então talvez por isso, por não arrumar a estrada, que a prefeitura não tá indo lá dar uma manutenção decente. Né? Ou se forem lá, vão ver que tem mais esse tipo de serviço para ser executado. O caminho simplesmente horrível, deu o que fazer, e um local que, se não for com alguém, eu já tinha ido lá outras vezes, mas se não vai uma pessoa que conhece realmente, mora ali por perto, a gente não consegue chegar lá, não consegue nem encontrar o caminho até que se chegue naquele lugar da captação. Então fica aqui já anotado, para que seja providenciado uma indicação na próxima semana, para que seja consertada aquela estrada lá. Muito obrigado. Senhores vereadores, né, pessoal que está presente, quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer, né, o Carlinhos por ter vindo aqui nos passar esse slide, essa apresentação da DENG, que é uma coisa que preocupa todos nós. A gente às vezes muito tenta falar alguma coisa, tem coisas que eu acredito que cada um de nós aprendeu alguma coisinha pequena hoje, talvez não sabia, que talvez nem estudo tão profundo isso, e é nos pequenos detalhes que ela se alastra, né? Eu acredito que, se a gente for analisar bem, dificilmente nós não tem alguma coisinha em casa que possa estar dando sombra para esse tipo de coisa, entendeu? A gente mesmo olhando, falando, prestando atenção, que hoje ainda estive no quintal em relação a isso, pensando nisso, mas vai vendo cada dia que passa, tem sempre mais uma possibilidade de ter algo que possa ter sempre criando esse mosquito. Em relação a o que surgiu entre discussão, algumas coisas, assim, uma colocação de algumas coisas, de cobrança. Eu acho que a cobrança é elevada, às vezes uma cobrança é melhor do que um elogio, né? Uma crítica às vezes, porque tem que se chegar no consenso, e às vezes foi o colega David disse, às vezes não chega, né, ao prefeito de maneira alguma, o cara quer até bem, não, lá está uma maravilha, lá está isso aqui, mas é que falou, passa dos olhos do outro, assim, olhando meio de lado, né, se olha de um lado, não olha do outro, acaba correndo esse problema que teve na Santa Lúcia, né, que é considerado um bairro nobre, como é um bairro muito bonito, muito arrumado, e talvez bate mais nos bairros mais centralizados, nos bairros, né, mais pequenos, outras coisas. E onde tem várias irregularidades que os próprios fiscais não vê. E eu acho que, como foi citado, com vários moradores, né, que trabalham morando no bairro, então é uma falta de atenção no geral que acontece isso daí. Mas eu acho que tudo que acontece é muito válido, né? E queria pedir também agora, não esqueça mesmo, porque nós tínhamos pedido do José Paulo, né? Para fazer a paramentação de água lá, a copa da Leixo que tem aqui, né? Na Câmara do Tempo, o chave prefeito tem aqui, né? E a estrada, né, para fazer isso aí é o departamento. E eu acho que é importante a luta, e às vezes a gente acomoda um pouco, como o Carlinhos disse várias vezes, né, que nós somos um pouco preguiçosos, mas tanto é que a gente às vezes vê muito longe de casa e vê pouco perto de casa. E da perto de casa mesmo, vocês dizem umas coisas lá que não podia acontecer, sabe? E foi uma pessoa que eu nunca imaginei que estivesse vendo que me falou para mim, que eu fui atrás e foi resolvido, mas era um problema seríssimo, mas muito encostado na minha casa, e eu não tinha visto isso, entendeu? Por quê? Porque estava muito próximo, a gente estava andando e tinha um negócio sério, com muita água, e foi solicitado rapidinho, foi pedir ajuda, né? Foi ligado, foi rápido e fizeram. E eu não tinha visto, estava muito próximo da minha casa. Então, aí, de vez se a gente vê que o Zé falou que tirou umas fotos aí, a pessoa vê tirando foto, eles assustam, né? Então, isso é interessante. Eu acho que é um dever nosso, sim, de criticar, de falar, porque está fazendo isso aí por bem, entendeu? Eu acho que essa parte da dengue, ela oferece perigo para nós todos,
E é uma coisa que a gente tem que ter consciência mesmo. Que a gente às vezes deixa passar, porque aqui não tem perigo. Nas roças tem notado muito isso, vê muito, né? Até no próprio cafezal você vê um litro amassado, que requer água, fica ali. E tem muito, então eu acho que a gente tem que bater muito em cima disso aí mesmo. E tem que correr atrás de tudo, né? Em relação à entrega, né? Eu acho que nesse assunto tem que se criar na população o que foi mais ou menos criado, mas que já teve uma grande valia, é que às vezes o meu vizinho chegar em mim e falar o que aconteceu com o desperdício de água que havia. Ainda há, mas que melhorou muito foi isso, porque um vizinho, ele cuida do outro. E ele vai e fala mesmo, e ele está com a razão, então a pessoa não pode falar nada, porque se a pessoa também quiser achar ruim, ele tem onde tomar as providências. E eu vi que isso aí realmente acontece, e os fiscais também estão trabalhando bem nesse sentido aí, que eu já vi várias vezes eles chegar nas pessoas que estão lavando calçada ali e falar, mas eu acredito que por enquanto estão só falando também, não está aplicando ali uma multa, mas eu acho que esse alerta é importantíssimo e que seja criado esse hábito também a respeito do assunto do dengue. É só isso, velho. Muito obrigado. No último sábado também teve uma oração na entrega do BS do Redentor. Foi uma celebração bonita, né, uma homenagem, né, aos membros da farmácia do centro de saúde. E foi muito bacana. Hoje eu passei dentro das 8 horas, estava lotado, gente, sabe? No centro, dentro acima de 15 a 20 pessoas de lá. Não entrei para ver, mas eu fiquei feliz, né? Eu sei que o bairro é muito bom demais da conta, é mais uma conquista, né? E certamente vai ter reclamação algum dia, vai ter um pouco de problema, porque não vai ter o medicamento, talvez teria que ter, mas pelo menos quantas pessoas que vai ter que deixar de descer lá de cima até aqui embaixo e vai ser atendida lá. Então ela foi utilizada no médico, até a enfermeira padrão, tem 4 agências de saúde que estão trabalhando no local, então eu acredito que foi uma conquista muito grande, né? E eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu, tivemos presente do deputado federal Nelson Torres, que esteve lá, e os colegas que quase todos lá, e foi muito bacana. Eu acho que foi uma conquista muito grande que nós teve no nosso bairro. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.